Tudo bem? Na paz e na graça do Senhor Jesus, vocês estão bem? Acredito que você está bem. Se você não estiver bem, eu acredito que vai ficar tudo bem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, você, nós somos melhor do que Jesus em quê? Não missionário em nada, mas não é isso que muitos pastores mostram, muitas pessoas mostram. Por exemplo, gente, o diabo, ele pode falar na minha mente, ou na sua mente, na mente de um pastor, na mente de um homem e de uma mulher de Deus. O diabo pode falar? Pode ou não? Você já pode ir logo respondendo aqui abaixo. O que você acha? Vamos ver na Bíblia? Aqui no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 até o 11, nós podemos ver que Jesus, depois que ele foi batizado, um erro muito grave, gente, as pessoas falam assim, não, eu vou me batizar para ver se essas lutas diminuem. Se você for olhar aqui antes do capítulo 4 de Mateus, você vai ver o batismo de Jesus. Você vai ver o batismo de Jesus. Então não fique pensando que você vai se batizar para os problemas acabar, porque não foi assim que aconteceu com Jesus. Não foi assim que aconteceu com Cristo. Lógico, irmão, que nós não vamos viver o tempo todo na luta, não, só luta, não, lógico que não. Jesus, ele teve os momentos de lazer dele, né? Primeiro foi numa festa de casamento, ele foi ali onde os discípulos estavam pescando, ele teve um momento de diversões, isso eu tenho certeza de descontrair. Mas eu quero fazer você entender que as pessoas acham que é porque nós hoje estamos aqui, somos pregador, estamos no púlpito, no altar, não podemos, às vezes, sentir fraqueza. Presta atenção, capítulo 4, versículo 1 até o 11 de Mateus. Isso foi depois do batismo. Depois do batismo de Jesus, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Esse Espírito aqui, irmãos, é com E maiúsculo, ou seja, o Espírito Santo. Então foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, isso depois do batismo, para ser tentado, ou provado, ou testado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Preste atenção que a Bíblia não diz que Jesus teve sede. Não teve sede, a Bíblia não diz. Não estou dizendo que ele não teve sede, mas a Bíblia diz que depois dos 40 dias de jejum, teve Jesus o quê? Fome. O que é mais fácil, nós sentir sede ou fome? Sede. Ainda mais no deserto, né? Lógico que a fome, muitas pessoas acham que sente mais fome, mas não. Quando você vem sentir sede, é porque sua sede já ultrapassou também. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa. Gente,
O diabo não pegou Jesus no braço e levou. Mas a Bíblia diz que o diabo levou ele até a cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo. Como assim colocou na parte mais alta? Pegou ele no braço? Não, gente, eu vou explicar. E disse-lhe, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o sustentarão ou segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você vê, o diabo usou o próprio Salmo 91, viu? Jesus, porém, lhe respondeu, usou a própria palavra. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou ao monte muito alto e prostrou-lhe, e mostrou-lhe todos o seu reino do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo o deixou. E anjos vieram e o serviram. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que os anjos de Deus só vêm te servir, me servir, quando nós suportar as tentações. Ixi, gente. Existem várias tentações, gente. Então a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo depois que ele se batizou. Não desanime de se batizar não, tá? É a palavra. Então o que acontece, gente? A Bíblia diz que o diabo levou ele no lugar mais alto do templo, mostrou tudo, fez várias tentações para Jesus. Mas me diga uma coisa, como é que Jesus se deixou ser levado pelo diabo? Eu pergunto para você, o diabo se apresentou a Deus, a Jesus, em pessoa? Ou foi no pensamento? Acredito eu que foi no pensamento, gente. Acredito que o diabo, ele falou no pensamento de Jesus. Mas mesmo que não tenha sido no pensamento, a Bíblia diz que o diabo levou Jesus. Mas como levou? Ludibriando Jesus, pessoalmente, assim ele apareceu? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que tudo foi na mente. Tudo foi na mente. Jesus estava endemoniado? Não, gente. Mas mesmo assim, o diabo falou na mente dele, mesmo que foi pessoalmente, mas o diabo falou na mente de Jesus, gente. A Bíblia diz assim, ó, então o diabo levou a cidade santa, o diabo levou ele, o diabo foi o guia, guiou ele até a cidade santa. E colocou numa parte alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos para que te sustente, te segure e não cause nenhum mal a você. Jesus lhe disse, ou respondeu, também está escrito, não ponha à prova, não atentará o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os seus reinos do mundo e o seu resplendor. O diabo não tem nada, gente. Quando Adão pecou, ele transferiu tudo que Deus fez para o homem, para o diabo. Então o diabo, ele, em certo ponto, ele predominava o mundo. Porque o pecado transferiu toda a bondade que Deus tinha feito para o homem, entregue para o homem. Quando ele pecou,
a ponto do homem ser expulso do paraíso. Só que Jesus resgatou isso, gente. Desculpe mais uma vez. Presta atenção, muito calor, gente. Presta atenção que Jesus, ele foi colocado à prova pelo Espírito Santo lá no deserto. Foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E lá no deserto, ele atentou Jesus. Ele levou Jesus, mas como levou no braço? Acredito que no pensamento, gente. Até porque se fosse pessoalmente, Jesus já teria repreendido ele ali e pronto. Mas foi no pensamento, acredito eu que foi no pensamento. O que eu quero dizer para você? Hoje, se um pastor dizer assim, hoje eu amanheci ruim, com vontade de morrer, gente. O pastor está endemoniado. Está falando na mente, o diabo falando na mente. Hoje eu estou desanimado. Se o pastor, ou qualquer irmão, pastor, ele diz assim, eu estou desanimado hoje. Estou muito desanimado. O pastor está endemoniado. Eu estou querendo desistir. Estou querendo desistir, deixar tudo lá. Não, pastor, não deixa o diabo te usar, não. O pastor está endemoniado, gente. O pastor está querendo parar. Então, Jesus estava endemoniado aqui, gente, quando ele foi guiado pelo diabo. Aqui, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Mas no deserto, depois do jejum, a Bíblia diz que o diabo levou ele no lugar alto do templo, no lugar alto da cidade, para mostrar toda a beleza que o seu reino oferecia. Jesus estava endemoniado? Não, gente. Se o pastor dizia assim, me deu vontade de eu pular desse prédio hoje. O pastor está endemoniado. Não está endemoniado, gente. O diabo apenas falou na mente dele. Eu já tive vontade de fazer isso aqui, ó. O pastor perdeu a fé, perdeu a visão. Não, gente. Se Jesus, que era Deus encarnado em pessoa, ele foi levado pelo diabo. Gente, o diabo tentou manipular, falou na mente de Jesus. Não, missionário, não foi na mente, não, foi pessoalmente. Foi pessoalmente? Não importa. Mas mesmo assim, o diabo manipulou a mente de Jesus. A mente de Jesus. Não, o pastor está pensando em separar da esposa, a pastora está pensando em separar do pastor, o pastor está querendo divorciar, está endemoniado. Não, gente. É apenas o diabo usando da fraqueza do pastor ou da pastora para botar na mente o divórcio. Porque Jesus, o diabo só tentou Jesus no momento que ele mais precisou, de pão, de comer. No momento da fome, transforma essas pedras em pães, Satanás falou para ele. Quer dizer, usou o ponto mais fraco, mais necessitado de Jesus, que era a comida. Então não pense você, porque uma coisa, gente, é eu sentir desejo de pular de um prédio. Outra coisa é eu pular. Uma coisa é eu sentir vontade de um divórcio, outra coisa é eu me divorciar. Uma coisa é um homem de Deus sentir vontade de beber, outra coisa é ele beber. Uma coisa é ele sentir vontade de trair a esposa, ou a esposa sentir vontade de trair o marido, outra coisa é trair, gente. O diabo, ele pode falar na mente de qualquer pessoa, falou na mente de Cristo, gente, de Deus na pessoa de Cristo. E ele não estava endemoniado, gente. Uma coisa é o diabo colocar na minha mente, faz isso. Outra coisa é eu fazer, gente. A Bíblia diz que o pecado não pode ser consumado. E nem tanto Jesus estava endemoniado. E aí depois disso, os anjos vieram e lhe serviram. E lhe serviram. Você tem que aprender isso, gente. Não, fulano sentiu vontade de fazer isso, está endemoniado. Não, gente. Uma coisa é de sentir vontade. Outra coisa é ele praticar e consumar o ato. Essa é a verdade, gente. Essa é a
É verdade. Então fica aqui essa mensagem, para você entender que Jesus, ele, depois do batismo, ele foi levado para o deserto para ser provado pelo diabo. Só que ele foi levado pelo Espírito de Deus. Está aqui na palavra. Jesus nunca pecou, gente. Mesmo se ele pensou, gente. Gente, o problema não é o pensar ou desejar. O problema é você consumar o ato. Mas mesmo assim, repreenda os nossos pensamentos. Porque a única coisa que o diabo sabe sobre você, quando você pensa, o diabo não conhece seus pensamentos. Só quando você pensa errado, porque ele que está colocando na sua mente. O único pensamento que o diabo sabe que você está pensando é o que ele coloca, porque ele está colocando. Agora eu pergunto para você, o que você acha dessa mensagem? Ah não, se pensar está endemoniado, então Jesus estava endemoniado. Você tem que repreender o mal, como Jesus repreendeu. Jesus, em toda a tentação, em tudo que o diabo falou na mente dele, muitas pessoas acham que foi pessoalmente, né? Eu acredito, pelo que eu estudei, foi na mente. Então, em todas as tentações, Jesus repreendeu. Jesus nunca caiu. Vem tentação para você? Repreenda. Repreenda. Tá bom? Então, medite nessa palavra. Analise essa palavra. Porque eu tenho a plena convicção que ela vai te abençoar. No nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.